No programa Gestão Eficaz de hoje, nós contamos e temos um prazer muito grande, professor Alonso Soler, que é professor de gerenciamento de projetos. Aliás, uma disciplina relativamente até recente, né, no meio universitário e nas empresas. Ele é especialista da teoria das restrições aplicada a gerenciamento de projetos pela corrente crítica. É doutor em engenharia da produção, também professor do IBMEC e de outras instituições, do IBMEC de São Paulo. Professor, primeiramente, já que você é professor de gerenciamento, em especial de gerenciamento de projetos, por que se fala tanto em gestão de projetos atualmente? Bom, professor Judas Tadeu, é um prazer estar aqui com vocês, com o seu público. Fala-se hoje muito em gestão de projetos, e hoje gestão de projetos está sendo muito procurado devido à dinâmica dos negócios. Ou seja, busca-se hoje estar cada vez mais rápido, cada vez mais de uma forma cada vez mais eficiente, com cada vez mais qualidade. E as empresas, na implantação do seu planejamento estratégico, cada vez estão usando mais o conceito de projetos para fazer as suas implantações, para fazer a implantação de suas estratégias. A gestão de projetos hoje é um tema, é uma disciplina procurada por diversas empresas, de diversos segmentos, de qualquer tipo de tamanho. E o curioso disso tudo é que quando a gente reporta as estatísticas de sucesso da gestão de projetos, o que se percebe no mundo inteiro é que a gestão de projetos não tem uma tradição de ter um sucesso muito grande. Pelo contrário, o insucesso dos projetos é bastante reconhecido entre as empresas, o que torna a questão da utilização cada vez maior e do insucesso também grande, um grande paradoxo. O que as empresas pensam é o seguinte: eu preciso cada vez mais investir dinheiro nos meus projetos por conta do meu planejamento estratégico e eu não estou conseguindo tirar o retorno eficaz e eficiente desses meus projetos. Por isso, a gestão de projetos se transformou numa disciplina que é importantíssima na avaliação das competências de qualquer tipo de gestor. Hoje, qualquer gestor necessita conhecer gestão de projetos. E o que significa gestão de projetos? Significa coordenar os esforços, organizar o trabalho para que os projetos oriundos do planejamento estratégico se transformem e se contabilizem em resultados e benefícios reais para as empresas. Na verdade, está se falando das coisas mais difíceis da gestão, que é a execução. Que todo mundo planeja bonitinho, mas executar é o grande desafio. E a gestão de projetos passa por aí. Se de um lado ela é vamos supor, uma disciplina relativamente nova, né? De outro lado a teoria das restrições, que ainda é nova, vamos dizer assim, né? Como é que a teoria das restrições ela se aplica, como é que ela realmente muda a maneira de fazer gestão de projetos? Bom, professor, a teoria das restrições ela nasce formalmente com a publicação do livro A Meta, pelo autor Eliyahu Goldratt. É um best-seller do marketing em 1984. E 13 anos depois, em 97, Goldratt publica um outro romance chamado Corrente Crítica, onde ele faz a adaptação dos conceitos da teoria da restrição, que estão expressos no livro A Meta, para o ambiente de projetos. Então, diz aí a história, quando Goldratt nos conta, que ele foi chamado a fazer uma implantação da teoria das restrições numa empresa de petróleo que trabalhava por projetos e ele teve que recriar ou que adaptar as condições da teoria das restrições ao ambiente de projetos. Nasceu, então, um novo conceito e uma nova teoria chamada método da corrente crítica. O método da corrente crítica, em si, ele é a aplicação da teoria das restrições ao ambiente de projetos. Goldratt vem contribuir, ou vem dar sua parcela de contribuição à melhoria do sucesso ou da eficácia dos projetos que aí estão, com o método da corrente crítica. Professor Alonso, quais as diferenças fundamentais da abordagem da corrente crítica com as abordagens da tradicional, vamos dizer assim? Existem algumas diferenças que são básicas. A teoria tradicional da gerência de projetos, da gestão de projetos, ela parte do princípio de que você deveria proteger os tempos das atividades dos projetos, que você deveria incluir
proteções ou seguranças nas estimativas dos tempos dessas atividades. E isso está caracterizado numa teoria dos anos 50, chamada teoria do caminho crítico. O método do caminho crítico, ele procura, então, ou procurava desde 1950, buscar qual é a sequência de atividades dentro de um projeto, ou a maior sequência de atividades dentro de um projeto, que definiria a duração desse projeto. Muito bem. Quando Goldratt introduziu o método da corrente crítica, ele fez uma pequena adaptação no conceito do caminho crítico. Ou seja, não seriam simplesmente as condições lógicas de dependência sequencial física de relacionamento entre as atividades de onde seriam extraídos a duração do projeto, mas as dependências também de recursos. Goldratt introduziu as dependências de recurso. E aí ele criou um novo conceito, que é um conceito de caminho crítico, onde as dependências são expressas tanto pelos relacionamentos lógicos e físicos, quanto pelos relacionamentos de recurso. Essa é a grande diferença técnica da teoria tradicional, do caminho crítico, para a teoria da corrente crítica. Com a nova teoria da corrente crítica, o que Goldratt propõe é o seguinte, é uma mudança também na eficácia do resultado. Pelo método tradicional do caminho crítico, na melhor das hipóteses, o projeto termina dentro do prazo. Pelo método da corrente crítica, na pior das hipóteses, o projeto termina dentro do prazo, o que dá vazão a uma possibilidade de se terminar adiantado. Então, terminar no prazo, terminar adiantado é o mote da nova teoria chamada corrente crítica, professor. De certa maneira, o professor já falou pelo menos uma das vantagens, terminar no prazo, né, que aliás é um grande desafio. Há outras vantagens aí do método da corrente crítica, o que ele oferece a mais de vantagem para as empresas? Muito bem, professor. Então, o básico, a vantagem básica da corrente crítica, do método da corrente crítica, é a possibilidade de se terminar no prazo, ou a confiabilidade do prazo. Então, imagina, professor, empresas que são fornecedoras, prestadoras de serviços através de projetos e seus clientes. Imagina que esse cliente tem uma necessidade de adquirir um projeto dessa empresa fornecedora, e na medida, quanto mais rápido esse projeto for entregue, mais rápido esse cliente passa a contabilizar seus ganhos em cima desses projetos. Vamos supor que uma escola queira abrir uma nova instalação, um novo campus. Quanto mais rápido esse campus for aberto, mais rápido os alunos estarão frequentando essa nova escola. Então, o fornecedor dessa obra civil ou essa obra de mobiliagem, de mobiliário da escola, esse fornecedor, quanto mais rápido ele puder entregar ao cliente, mais rápido ele vai fazer com que o cliente contabilize seus ganhos. E ele será visto com muito melhores olhos por esse cliente. Então, a corrente crítica, a grande vantagem é permitir a contabilização de ganhos maiores pela entrega de projetos antecipados. Vocês já imaginaram quanta seria a vantagem dos projetos governamentais nas três instâncias, municipal, estadual e federal, se esses projetos pudessem ser terminados no prazo, e as vantagens se esses projetos pudessem ser terminados de forma antecipada? O quanto nós ganharíamos? Essa é a primeira e grande vantagem, professor. Aliás, diga-se de passagem, a gente já sabe que no Japão, obras públicas estão aplicando a teoria das restrições e só há ganho, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, o nosso prazo está terminando, professor. Alonso Soler, queremos agradecer muito a sua participação. Primeiro que você está numa disciplina que é relativamente recente, né, que é a gestão de projeto, mas principalmente a teoria das restrições, do qual a Estação Business School quer ser uma das pioneiras no Paraná e até no Brasil. Está aplicando em várias disciplinas, que é uma maneira diferente e desafiante, diga-se de passagem, na gestão de um modo geral. O programa Gestão Eficaz fica por aqui. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, professor. Muito obrigado.